Ore antes de tomar uma decisão, fale com Deus. Antes de começarmos esta oração, eu quero lhe fazer uma pergunta muito importante. Existe alguma decisão que está tirando a sua paz? Talvez seja uma escolha sobre sua família, seu casamento, seu trabalho, suas finanças, sua saúde ou até mesmo um caminho que pode mudar completamente a sua vida. Talvez você esteja diante de duas portas e não saiba qual abrir. Ou talvez você esteja prestes a dizer o sim ou para algo e ou o não ou para alguém e o seu coração está dividido. Se esta mensagem chegou até você, não foi por acaso. Deus conhece exatamente o momento que você está vivendo. Ele sabe das lágrimas que você derramou em silêncio. Ele conhece as dúvidas que ninguém mais conhece. Ele sabe o peso que existe sobre os seus ombros. E hoje Ele está lhe dizendo: não decida sozinho. Convide-me para caminhar com você. Por isso, onde você estiver agora, feche os seus olhos, respire profundamente e permita que esta oração entre no seu coração. Não tenha pressa. Esqueça por alguns minutos tudo o que está acontecendo ao seu redor. Porque agora é apenas você e Deus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco diante da tua presença com um coração humilde. Eu reconheço que muitas vezes tentei resolver tudo com a minha própria inteligência. Quantas vezes tomei decisões movido pelo medo, pela ansiedade, pela pressão das pessoas, ou pela vontade de resolver rapidamente aquilo que apenas o Senhor poderia direcionar. Perdoa-me, Pai. Perdoa-me pelas vezes em que caminhei sem consultar a tua voz. Perdoa-me pelas escolhas precipitadas. Perdoa-me por confiar mais nas minhas emoções do que na tua direção. Hoje eu entendo que nenhuma decisão é pequena quando ela pode influenciar o meu futuro. Por isso, antes de qualquer resposta, qualquer assinatura, qualquer mudança, qualquer palavra, eu escolho falar contigo. Porque a tua palavra declara que aquele que confia no Senhor jamais será confundido. E eu decido confiar. Mesmo quando eu não consigo enxergar o caminho inteiro. Mesmo quando tudo parece incerto. Mesmo quando o silêncio parece uma resposta. Eu escolho confiar em ti. Senhor, acalma agora o meu coração. Retira toda a confusão da minha mente. Afasta toda a ansiedade que tenta me fazer agir antes do tempo. Que a tua paz comece agora a tomar conta de cada pensamento. Toda inquietação desapareça. Toda pressa seja substituída pela confiança. Porque eu sei que quem espera em ti nunca espera em vão. Hoje eu entrego diante do teu altar todas as decisões que preciso tomar. Eu não quero caminhar sozinho. Eu não quero escolher apenas aquilo que parece bom aos meus olhos. Eu quero aquilo que é perfeito segundo a tua vontade. Guia-me, Senhor. Fala comigo. Mostra-me o caminho. E que, ao final desta oração, eu tenha a certeza de que o Senhor está conduzindo cada passo da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, dá-me sabedoria para escolher o caminho certo. Pai querido, a tua palavra diz que, se alguém necessita de sabedoria, deve pedi-la ao Senhor, que concede generosamente. E é exatamente isso que faço agora. Eu preciso da tua sabedoria. Porque a inteligência humana enxerga apenas o presente. Mas tu conheces o amanhã. Por isso eu renuncio à autoconfiança. Eu rejeito a ilusão de que consigo controlar todas as coisas. Reconheço que somente o Senhor possui a visão completa da minha história. Concede-me discernimento. Que eu não seja guiado pela aparência. Que eu não escolha apenas aquilo que parece mais fácil. Que eu não confunda emoção com direção. Livra-me das decisões tomadas por impulso. Das escolhas feitas por orgulho. Da influência de pessoas que não conhecem os teus planos. Ensina-me a ouvir a tua voz acima de todas as outras vozes. Mesmo quando o mundo disser uma coisa. Que eu tenha coragem para seguir aquilo que o Senhor disser. Ainda que ninguém compreenda. Ainda que eu precise esperar. Ainda que o caminho pareça diferente.
Porque a tua vontade sempre será melhor do que os meus desejos. Pai, coloca uma sentinela sobre a minha mente. Que eu não seja enganado pelas distrações. Nenhuma proposta aparentemente boa me afaste do propósito que o Senhor preparou para mim. Abre os meus olhos espirituais. Mostra aquilo que meus olhos naturais não conseguem perceber. Se houver perigo, revela. Se houver engano, denuncia. Se houver uma armadilha escondida, livra-me antes mesmo que eu dê o primeiro passo. Eu prefiro esperar alguns dias pela resposta do Senhor do que carregar durante anos o peso de uma decisão errada. Por isso, hoje eu escolho depender completamente da tua direção. Fala comigo através da tua palavra. Fala comigo através do Espírito Santo. Fala comigo através da paz que excede todo entendimento. Eu esperarei pela tua resposta. Porque sei que o Senhor nunca falha. Livra-me das decisões tomadas pelo medo. Senhor, quantas vezes o medo tentou dirigir a minha vida? Medo de perder. De fracassar. De não conseguir. De ficar para trás. De decepcionar as pessoas. E, muitas vezes, foi esse medo que me levou a fazer escolhas precipitadas. Hoje eu entrego todos esses sentimentos diante de ti. Porque a tua palavra diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então eu rejeito toda ansiedade, toda insegurança, toda voz que tenta me convencer de que preciso correr antes do tempo. Pai, ensina-me que esperar também é um ato de fé. Nem toda porta aberta veio do Senhor. Nem toda oportunidade precisa ser aproveitada. Nem todo convite deve ser aceito. Dá-me maturidade espiritual para entender que algumas portas só parecem certas porque são bonitas por fora. Mas somente o Senhor conhece aquilo que está escondido. Se alguma decisão me afastar da tua presença, fecha essa porta. Mesmo que eu não compreenda agora. Que eu chore. Que eu fique frustrado por um momento. Porque eu sei que a tua proteção muitas vezes se manifesta através de um ou não. Obrigado, Senhor, porque o teu ou não também é uma demonstração de amor. Ajuda-me a confiar quando os teus caminhos forem diferentes dos meus. Que eu nunca escolha baseado apenas no lucro. Apenas na emoção. Apenas na aparência. Mas que cada decisão glorifique o teu nome. Retira do meu coração toda precipitação. Impulsividade. Necessidade de controlar o futuro. Porque o meu futuro já está em tuas mãos. E isso é suficiente para que eu descanse. Que o Espírito Santo seja o meu conselheiro. Espírito Santo de Deus. Eu reconheço a tua presença neste momento. Tu és o Consolador. Conselheiro. Tu és aquele que conhece até as profundezas do coração humano. Por isso, eu te peço. Conduz cada passo da minha caminhada. Quando eu estiver prestes a errar, fala comigo. Quando eu estiver prestes a desistir do caminho certo, fortalece-me. Quando eu estiver confuso, ilumina a minha mente. Quando eu não souber o que fazer, coloca paz no meu coração. Eu não quero viver apenas guiado pela lógica. Eu quero viver guiado pela tua presença. Ensina-me a reconhecer os teus sinais. A perceber quando o Senhor está abrindo uma porta. E também a aceitar quando o Senhor a fecha. Que eu nunca interprete o silêncio de Deus como abandono. Porque até no silêncio o Senhor está trabalhando. Mesmo quando eu não o vejo. Quando eu não entendo. Quando tudo parece parado. Eu creio que o Senhor está preparando algo maior do que aquilo que consigo imaginar. Que cada decisão da minha vida seja construída sobre a rocha da tua palavra. Meus pensamentos estejam alinhados com a tua vontade. Minhas palavras reflitam a tua sabedoria. Minhas atitudes revelem a confiança que tenho em ti. Eu entrego o meu presente. O meu futuro. Os meus sonhos. Os meus planos. E declaro, com toda a fé do meu coração: se o Senhor for comigo, eu não preciso temer nenhum caminho. Porque aquele que é guiado por Deus jamais caminha sozinho.
Em nome de Jesus. Amém. Senhor, fecha as portas que não vêm de ti. Pai amado, neste momento eu coloco diante de ti todas as oportunidades que surgiram na minha vida. Se existe alguma porta que poderá me afastar do teu propósito, fecha essa porta. Mesmo que eu não entenda. Que isso doa. Que eu me sinta frustrado por algum tempo. Prefiro uma porta fechada pelo Senhor do que uma porta aberta que me conduza para longe da tua presença. Pai, livra-me das oportunidades que escondem armadilhas. Das propostas que parecem bênçãos, mas carregam tristeza. Das amizades que desviam o meu coração. Dos negócios desonestos. Das palavras que seduzem, mas escondem engano. Protege-me das decisões que parecem certas apenas porque prometem resultados rápidos. Ensina-me que tudo aquilo que vem do Senhor produz paz. Mesmo quando exige espera. Quando exige renúncia. Quando exige paciência. Porque o Senhor nunca trabalha na ansiedade. O Senhor trabalha no tempo perfeito. Pai, quebra agora toda a ansiedade que tenta me convencer de que preciso decidir imediatamente. Que eu nunca seja pressionado pelo medo de perder uma oportunidade. Se ela vier de ti, ela permanecerá. Se ela depender apenas da minha pressa, ela nunca foi verdadeiramente preparada pelo Senhor. Eu descanso nesta verdade. O Deus que abriu o Mar Vermelho ainda sabe abrir caminhos onde ninguém vê saída. O Deus que alimentou o seu povo no deserto continua suprindo todas as necessidades daqueles que confiam nele. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos continua realizando milagres impossíveis. Então eu descanso. Porque sei que nenhuma bênção preparada para mim será perdida. Aquilo que o Senhor determinou ninguém poderá impedir. E aquilo que não vem de ti, eu não quero carregar. Hoje eu escolho confiar na tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Dá-me paciência para esperar o tempo certo. Senhor. Uma das maiores dificuldades do coração humano é esperar. Nós queremos respostas rápidas. Queremos soluções imediatas. Mas hoje eu reconheço que o teu tempo é infinitamente melhor que o meu. Ajuda-me a compreender que esperar não significa perder tempo. Esperar em ti significa ser preparado. Enquanto eu penso que estou parado, o Senhor está trabalhando. Enquanto eu não vejo movimento, o Senhor está organizando circunstâncias. Enquanto eu fico preocupado, o Senhor já está cuidando do amanhã. Ensina-me a descansar. Que eu não tome decisões apenas porque estou cansado de esperar. Que eu não aceite menos do que o Senhor preparou apenas por impaciência. Que eu não desista dos teus planos porque eles demoraram mais do que eu imaginava. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. Que eu aprenda a confiar mesmo quando não houver respostas. Mesmo quando as portas permanecerem fechadas. Mesmo quando tudo parecer silencioso. Porque o teu silêncio nunca significa ausência. O Senhor trabalha nos bastidores. O Senhor move corações. O Senhor prepara encontros. O Senhor abre caminhos invisíveis. O Senhor remove obstáculos antes mesmo que eu os enxergue. Obrigado porque o Senhor nunca chega atrasado. O Senhor chega exatamente no momento certo. E quando esse momento chegar, eu entenderei por que foi necessário esperar. Até lá. Guarda o meu coração. Protege a minha mente. E sustenta a minha fé. Porque eu sei que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Porque minha esperança está firmada em ti. Que a tua paz confirme o caminho. Pai Celestial. Eu te agradeço porque o Senhor não é Deus de confusão. Onde o Senhor governa existe ordem. Existe direção. Existe paz. Por isso eu te peço. Que a tua paz seja o sinal que confirma cada decisão da minha vida. Quando uma escolha vier acompanhada de inquietação constante, ajuda-me a parar. Quando meu coração estiver confuso, ensina-me a esperar. Quando eu sentir que algo não está certo,
Dá-me sensibilidade para perceber que talvez seja o teu espírito me alertando. Livra-me de ignorar os pequenos avisos que o Senhor coloca dentro de mim. Porque muitas vezes o Senhor fala através de uma paz que permanece, ou de uma inquietação que insiste em não sair. Que eu aprenda a discernir a tua voz. Não pela emoção, não pela empolgação, mas pela presença do teu Espírito. Que nenhuma decisão seja tomada apenas porque parece vantajosa. Que ela seja tomada porque glorifica o teu nome. Pai. Que eu nunca troque paz por pressa, nem propósito por facilidade, nem obediência por conveniência. Eu escolho seguir o caminho da paz. Porque sei que quando o Senhor guia os meus passos, mesmo que existam desafios, meu coração permanece seguro. E essa paz vale mais do que qualquer sucesso conquistado sem a tua presença. Hoje eu rejeito toda confusão mental, toda dúvida exagerada, toda ansiedade, todo medo. E recebo agora a paz de Cristo. Aquela paz que o mundo não pode oferecer. Aquela paz que guarda o coração e a mente. Aquela paz que permanece mesmo quando tudo parece incerto. Obrigado, Senhor. Porque a tua paz já começa a invadir o meu coração neste momento. Eu escolho obedecer à tua vontade. Pai amado, chego diante de ti com humildade. Reconheço que nem sempre a tua vontade será igual aos meus desejos. Mas hoje eu faço uma decisão diante do céu. Eu escolho obedecer. Mesmo quando eu não entender. Quando eu precisar abrir mão de algo que eu queria muito. Quando a tua resposta for diferente da minha expectativa. Porque eu sei que tu enxergas muito além do que eu consigo ver. O Senhor conhece pessoas que eu ainda não conheço. O Senhor vê acontecimentos que ainda não chegaram. O Senhor sabe exatamente onde cada decisão me levará. Por isso, eu entrego completamente o controle da minha vida. Não quero viver guiado pelo orgulho. Não quero insistir em caminhos que o Senhor já mostrou que não são para mim. Não quero correr na frente de Deus. Nem ficar para trás por falta de fé. Quero caminhar exatamente no centro da tua vontade. Conduz os meus passos. Dirige as minhas palavras. Ilumina os meus pensamentos. Coloca em mim um coração ensinável. Obediente. Um coração disposto a dizer: se Deus disse não, e então eu aceito. Se Deus disse espere, e então eu esperarei. Se Deus abriu a porta, e então entrarei sem medo. Pai, escreve a minha história conforme os teus planos. Da direção do Espírito Santo. E certeza de que o Senhor jamais abandona aqueles que colocam a vida em tuas mãos. Eu declaro que, a partir de hoje, antes de cada decisão importante, minha primeira atitude será dobrar os joelhos. Porque nenhuma escolha feita em oração será em vão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu declaro que Deus está no controle. Pai querido, os planos que fiz, as expectativas que criei, os sonhos que ainda não se realizaram, as respostas que ainda estou esperando, as portas que permanecem fechadas, e também aquelas que começam a se abrir. Nada ficará escondido de ti. Hoje eu entrego absolutamente tudo nas tuas mãos. Porque eu reconheço que o Senhor continua sentado no trono. Nada saiu do teu controle. Nada pegou o Senhor de surpresa. Antes mesmo que eu enfrentasse este momento de dúvida, o Senhor já conhecia cada detalhe. Antes mesmo que eu fizesse esta oração, o Senhor já havia preparado a resposta. Por isso, eu descanso. Eu rejeito toda necessidade de controlar aquilo que pertence ao Senhor. Pai, quando eu olhar para frente e não enxergar o caminho, ajuda-me a lembrar que o Senhor já está lá. Quando eu sentir medo do amanhã, lembra-me que o Senhor já escreveu cada capítulo da minha história. Quando a dúvida tentar dominar meus pensamentos, recorda-me das vezes em que o Senhor já me livrou, já me sustentou e já abriu portas impossíveis.
Eu escolho alimentar a minha fé e não os meus medos. Hoje eu declaro que nenhuma decisão tomada em oração será desperdiçada. O Senhor honrará aqueles que o colocam em primeiro lugar. Que toda dúvida seja substituída pela certeza de que Deus está conduzindo os meus passos. Eu não caminho sozinho. O Senhor vai adiante de mim. O Senhor luta por mim. E se Deus está comigo? Não existe decisão que possa destruir o propósito que Ele estabeleceu para a minha vida. Eu recebo essa verdade. Eu descanso nessa promessa. Em nome de Jesus. Amém. Declaro vitória antes mesmo de ver a resposta. Senhor, hoje eu faço algo que exige fé. Eu te agradeço antes mesmo de receber a resposta. Porque sei que a gratidão abre espaço para a confiança. Obrigado pelas portas que o Senhor abrirá. Obrigado pelas portas que o Senhor fechará. Obrigado pelos livramentos que talvez eu nunca descubra. Obrigado pelas pessoas que o Senhor afastará. Obrigado pelas pessoas certas que o Senhor colocará no meu caminho. Obrigado porque cada detalhe da minha vida está sendo cuidadosamente conduzido pelas tuas mãos. Eu não quero esperar o milagre acontecer para então confiar. Eu escolho confiar agora. Mesmo sem enxergar. Sem entender. Sem saber como tudo irá acontecer. Porque a minha confiança não está nas circunstâncias. Está no Deus que controla todas as circunstâncias. Pai, eu declaro que nenhuma arma preparada contra mim prosperará. Nenhuma decisão errada prevalecerá sobre a tua vontade. Nenhum plano do inimigo será maior do que os teus planos. Toda estratégia do mal cai por terra em nome de Jesus. Toda confusão é desfeita. Toda mentira é quebrada. Toda influência maligna é anulada pelo poder do sangue de Cristo. Reveste-me com a tua proteção. Que os teus anjos acampem ao meu redor. Guarda a minha entrada. Guarda a minha saída. Guarda a minha família. Guarda os meus filhos. Guarda o meu trabalho. Guarda a minha casa. Guarda os meus sonhos. Que nenhuma decisão tomada daqui para frente seja fruto do medo, mas da fé. Porque a fé sempre conduz para mais perto de Deus. Hoje eu declaro: minha vida pertence ao Senhor. Meu futuro pertence ao Senhor. Minha família pertence ao Senhor. E tudo aquilo que eu decidir será colocado primeiro diante do altar de Deus. Amém. Consagro a Ti toda a minha vida. Pai de amor, eu quero consagrar toda a minha vida. Consagro os meus pensamentos. Que minha mente seja renovada pela Tua palavra. Consagro os meus olhos. Que eu veja as oportunidades que vêm de Ti, rejeite as ilusões que tentam me afastar da Tua presença. Consagro os meus ouvidos. Que eu seja sensível à Tua voz acima de qualquer outra voz. Consagro os meus lábios. Que minhas palavras sejam de fé, esperança e vida. Consagro minhas mãos. Que todo o trabalho realizado por elas glorifique o Teu nome. Consagro meus pés. Que eles nunca caminhem por estradas onde o Senhor não esteja. Pai, escreve os Teus sonhos no meu coração. Alinha a minha vontade com a Tua vontade. Ensina-me a desejar aquilo que o Senhor deseja para mim. Que eu nunca viva apenas perseguindo o sucesso, mas buscando, acima de tudo, a Tua presença. Porque uma vida cheia da presença de Deus vale infinitamente mais do que qualquer conquista deste mundo. Que as minhas decisões produzam frutos que permaneçam. Que elas abençoem a minha casa. Que elas fortaleçam a minha família. Que elas honrem o nome de Jesus. E quando, no futuro, eu olhar para trás, que eu possa reconhecer claramente que foi a Tua mão que conduziu cada passo da minha caminhada. Obrigado porque o Senhor nunca abandona aqueles que colocam sua confiança em Ti. Eu termino esta oração muito mais leve do que comecei. Muito mais fortalecido. Muito mais confiante. Porque sei que o Senhor já está trabalhando. E aquilo que hoje parece impossível, em breve será mais um testemunho da Tua fidelidade.
Amém. Oração final e chamada à fé. Pai amado, recebe esta oração como um ato de confiança, entrega e dependência. Eu saio deste momento diferente de como entrei. A ansiedade deu lugar à paz. O medo deu lugar à coragem. A dúvida deu lugar à confiança. Porque eu sei que o Senhor ouviu cada palavra pronunciada aqui. Mesmo aquelas que permaneceram apenas em silêncio dentro do meu coração. A partir deste momento, eu escolho não tomar decisões precipitadas. Escolho buscar primeiro a tua presença. Escolho esperar pela tua direção. Escolho confiar no teu tempo. E declaro, pela fé, que cada passo da minha vida será guiado pela tua mão poderosa. Se houver montanhas, o Senhor abrirá um caminho. Se houver desertos, o Senhor enviará provisão. Se houver tempestades, o Senhor será o meu abrigo. Se houver portas fechadas, o Senhor abrirá aquelas que ninguém pode fechar. E quando eu finalmente chegar ao destino preparado por ti, toda honra, toda glória e todo louvor serão entregues ao teu santo nome. Porque somente o Senhor é digno. Somente o Senhor conhece o fim desde o princípio. Somente o Senhor é a rocha inabalável sobre a qual construo a minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração fortaleceu o seu coração, escreva agora nos comentários. Antes de decidir, eu escolho orar. Essa será a sua declaração pública de fé e confiança em Deus. Se você conhece alguém que está enfrentando uma decisão importante, compartilhe esta oração. Talvez Deus queira usar você para levar paz e direção à vida dessa pessoa. E se este canal tem abençoado a sua caminhada, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sino das notificações. Assim, você continuará recebendo mensagens e orações que fortalecem a fé e aproximam o seu coração de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, ilumine cada decisão que você tomar e conceda sabedoria, discernimento e paz todos os dias. Vá em paz. Deus está à sua frente, preparando o caminho. Amém.